A vaidade costuma gerir muito da vida intelectual e científica. Isso aparece, por exemplo, na fúria com a qual muitos agentes do âmbito intelectual científico querem aparecer sobre a luz das câmeras da mídia, nem que seja para falar 5 minutos na sua vida e nunca mais. Essa vaidade também aparece nas disputas internas, para ver quem tem mais discípulo, mais seguidores. Eu falo no âmbito da universidade, não das redes sociais. Quem tem mais alunos. Na universidade, por exemplo, na pós-graduação, você pode ter problema porque se você tiver muitos alunos ouvintes, por exemplo, você pode despertar certas invejas, porque o número de alunos que querem assistir a sua aula, não porque são obrigados, é uma espécie de capital simbólico dentro da pós-graduação. Isso significa que o que você fala atrai pessoas que vão por puro desejo, e não porque são obrigadas para fazer crédito, como a gente fala na pós-graduação, entendeu? Então eu diria que um dos pecados graves do mundo acadêmico é a vaidade, e esse é um dos 7 pecados capitais, como a gente sabe. Outro já elencado nesse, que também faz parte dos 7 pecados capitais, é a inveja, né? A inveja na universidade, porque às vezes a vida universitária ela tem uma certa invisibilidade, que a priori não é ruim, faz parte do trabalho. Porém, a invisibilidade na vida acadêmica não é digamos, um valor negativo a priori. Porque o trabalho acadêmico, em geral, científico acadêmico, não é um trabalho protocolar, metódico, sistemático, muitas vezes em parceria com muita gente. Isso significa muitas vezes uma certa invisibilidade ao longo do tempo, resultados distantes, remotos no sentido do tempo, né? Então eu não falo invisibilidade na vida acadêmica como um valor negativo a priori, mas a inveja advém justamente do fato de que os ganhos na vida acadêmica eles são de certa forma poucos. Você não ganha muito dinheiro, né? Você não é uma pessoa necessariamente, e aí no Brasil, nem todo lugar do mundo é igual, você não é uma pessoa que necessariamente seja reconhecida como alguém de valor no seu ambiente pessoal, familiar, no seu ambiente social, digamos assim. Não é alguém que necessariamente enche os olhos dos outros como alguém que tem uma super carreira, certo? Então, do ponto de vista do capital simbólico, também não é um tipo de trabalho que atraia uma grande valorização. Tem países que não são assim, que quando você diz que alguém é professor, como se fala em inglês, a pessoa vale muito. Mas aqui no Brasil não é assim. Então, quando você tem alguém que se destaca nesse meio, então isso vai gerar muita inveja. Pode gerar inveja se a pessoa ganha prêmios, pode gerar inveja se ela tem muitos alunos e orientandos, pode gerar inveja se ela publica muitos livros, pode gerar inveja se ela é muito discutida, pode gerar inveja se ela ganha espaço na mídia sistematicamente. Então, eu diria que um segundo grande pecado da vida acadêmica é a inveja. Um outro que não é pecado da lista dos 7 pecados capitais, mas eu acho que também nos acomete, é o gosto pela burocracia, né? Uma coisa assim que se fosse um conto do Kafka, ele iria representar esse gosto especificamente como a característica de um rato. O gosto pela burocracia. Correr de um lado para o outro atrás de papel, documento, cadastro, autorização, reuniões que duram horas para se discutir cadastro, documento, preenchimento. Eu acho que isso é um pecado da vida acadêmica, ainda que usando de forma metafórica. A gente não pode imputar isso diretamente e unicamente aos agentes acadêmicos, a nós, professores ou alunos, porque isso é um problema que advém das próprias agências que fazem, de alguma forma, a aferição da produção. No nosso caso, a CAPES. A CAPES é uma agência que, entre outras coisas, ela é responsável por um grande processo de mediocrização na academia.
Porque você passa o tempo inteiro servindo aos relatórios, às burocracias, aos cadastros, aos debates, ao redor de preenchimentos, e no final você acaba não fazendo muita coisa significativa. Então eu diria que vaidade, inveja e burocracia são três grandes pecados da universidade, inclusive a brasileira.